A Máquina do Tempo, obra de H. G. Wells. Nenhum Morlock se havia aproximado de nós. Na verdade, eu não tinha avistado nenhum deles essa noite sobre a colina. Com a revisada confiança que me trazia o amanhecer de um novo dia, quase acreditei que todos os meus terrores eram imaginários. Pus-me de pé e senti que meu tornozelo estava inchado. O calcanhar doía muito. Tornei a sentar-me, tirei as botas e atirei-as para longe. Acordei Iena e pusemo-nos a caminho do bosque, agora verde e convidativo, em vez de negro e ominoso. Encontramos alguns frutos com os quais pudemos quebrar nosso jejum. Pouco adiante surgiram alguns elóis, rindo e dançando ao sol, como se não estivesse na natureza essa coisa chamada noite. E então, uma vez mais, eu fiquei pensando na comida que entrevira na mesa dos Morlocks. Agora não tinha mais dúvida do que era, e do fundo da alma tive pena desse último e humilde riacho em que se transformara o caudaloso rio da humanidade. Ao que tudo indicava, num dado momento do longo passado da decadência humana, o alimento dos Morlocks escasseou. Talvez tivessem então passado a comer ratos e insetos. Mesmo em nossos dias, o homem está longe de ser exclusivista e seletivo na escolha de seus alimentos. Qualquer macaco o é mais. Seu preconceito contra a carne humana não é um instinto fundamental enraizado, e assim esses descendentes inumanos do homem. Procurei encarar a coisa de um ângulo estritamente científico. Afinal de contas, eles eram menos humanos e mais distantes do que nossos antepassados canibais de há 3 ou 4 mil anos. E a inteligência que veria uma tragédia nesse estado de coisas não existia mais. Por que devia eu incomodar-me? Os Elóis eram simples gado de engorda que os Morlocks preservavam e de cuja criação talvez cuidassem para depois abatê-los. E ali estava Iena, bailando inocentemente ao meu lado. Busquei resguardar-me do horror que me invadia, pois tudo isso me parecia um castigo rigoroso do egoísmo humano. O homem se dispusera a viver folgada e deleitosamente à custa do trabalho do próximo, tomara a necessidade como senha e desculpa, e que, com o passar dos séculos, a necessidade se apresentara também a ele. Veja como é a mentalidade. Deixa eu dar um pitaquinho aqui. Veja como é a mentalidade de um socialista, de um comunista. Mesmo há lá vai cacetada anos atrás, 120, 130 anos atrás, como veja a mente, ou há 100 anos, daí por diante. Veja a mente de H. G. Wells. Olha o que ele fala aqui, ó. O homem se dispusera a viver folgada e deleitosamente, à custa do trabalho do próximo. Tomar a necessidade como senha e desculpa, e com o passar dos séculos a necessidade se apresentara também a ele. Veja que pensamento doentio. Ele chama os empresários de folgados, que vive deleitosamente à custa do trabalho do próximo. Ele tá se referindo aqui ao quê? Ao que esses imbecis da esquerda de hoje se referem, aos empresários. Um imbecil desse, ele não conhece, ele não sabe o trabalho, o suor que derrama, soa sangue às vezes, o empresário para chegar ao posto de um empresário renomado, de categoria, que tem uma boa renda. Um vagabundo desse não sabe. Chega a ser revoltante esse tipo de pensamento. Eles colocam o empresário como um ser que vive do sangue alheio. Eles não sabem o trabalho com a pessoa para se tornar um empresário. Noites e noites, são décadas às vezes, 10 anos, um pouco mais, um pouco menos de estudos, estafantes, noites e noites e noites em claro. O cara começa lá de baixo, trabalhando, acordando 3, 4 horas da manhã para começar, quando ele começa ali, e vai lutando ali, depois de uns 15 anos ele começa a melhorar de vida, ou às vezes menos, quando é bem, quando tem muito talento, e daí por diante, para melhorar de vida, e começa a ganhar um dinheirinho aqui, mas não sabe tudo que ele gastou,
todos os seus sacrifícios, todas as noites em claro, para o cara melhorar de vida. Aí é um pensamento nojento, invejoso, extremamente invejoso, pequeno, de alguém mesquinho, invejoso, que não consegue galgar na vida e tem inveja, tem ódio daquele que consegue através do seu suor, do seu trabalho. Essa visão de mundo, ela é doentia, ela é extremamente doentia do socialista, do comunista. Quantas histórias de vida você pode pegar aí de empresários que a pessoa comeu o pão que um rato amassou para se tornar um dia um empresário, mas é depois de décadas de luta, de sacrifícios. Esses vagabundos, eles acham que a pessoa, ela do nada, assim, no passe de mágica, ela começa a explorar o outro, é como se ele botasse uma arma na cabeça de 10, 15, 30, 500, 200 pessoas, botasse para trabalhar para eles como escravo. Não é assim, não. O empresário, às vezes, para pagar um salário de um funcionário, às vezes ele fica trocando figurinhas durante anos. O que é trocar figurinha? Ele não tem lucro nenhum. O que ele ganha é revertido apenas para pagar salário dos funcionários, e isso acontece com muitos empresários. Às vezes ele fica 4, 5 anos assim, trocando figurinha, e depois começa a ter um pequeno lucro. Às vezes começa lá numa empresinha de fundo de quintal, pequenininha, para depois se transformar num grande empresário depois de 15, 20 anos. Aí esses caras de pau sem vergonha, invejosos, eles acham que o cara começou lá de cima, que tudo sorriu na vida para ele, ele começou a explorar, se deu bem na vida através do sangue alheio. Olha que pensamento nojento, doentio. Pelo amor de Deus, gente. O homem se dispusera a viver, olha, folgado e deleitosamente à custa do trabalho do próximo. Olha que pensamento doentio. Tomar a necessidade como sem desculpa, e com o passar dos séculos a necessidade se apresenta também para ele. Meu Deus do céu, é piada um negócio desse. Ensaiei até a maneira de Carlyle uma atitude de escárnio em relação a essa infeliz aristocracia em degenerência. O cara que escreveu um livro de ficção, um livro que é até muito bom, eu gosto, A Máquina do Tempo, uma ficção muito atraente, mas o cara enfia política no meio, um pensamento tão doentio como esse. Meu Deus do céu. E quando eles chegam no poder, aí eles querem a divisão do lucro? Não, esses cachorros, entre aspas, podem chamar de cachorro, né? Esses sem vergonha vagabundos, eles dividem a miséria entre o povo. Eles ficam bilionários, morando em mansão, compram centenas de tanques, armam o exército para defender eles próprios, armam as forças de segurança. Ficam bilionários, como Fidel Castro fez em Cuba, como Maduro, enquanto o povo morre à míngua. É isso que eles fazem. Esse discursinho hipócrita de que todo mundo tenha exista uma repartição entre todos, para cada um ter o bastante para poder viver sem trabalhar. Olha a mentalidade dessa gente, isso não é doentia. Tem um analista, um cientista político que fala que a esquerda já foi diagnosticada, esse pensamento esquerdista, socialista, como uma doença, uma psicopatia. E é mesmo. Olha como é o pensamento dessa gente. Não são todos, eu não estou aqui generalizando também, que toda generalização ela é burra, né? Mas eu estou falando aqui como esses líderes esquerdistas, essa gente, como muitos pensam. Eles têm uma inveja brutal de quem consegue, porque eles são fracassados, né? Eles são extremamente fracassados, eles têm uma inveja brutal de quem consegue subir na vida. Aí eles qualificam essa pessoa como que ela só venceu na vida através do sangue alheio, do suor alheio. Eles não sabem de nada, eles são invejosos. Mas era uma posição mental insustentável. Por mais intelectualmente degradados que estivessem, os Eloys tinham conservado a aparência humana mais do que o bastante para fazerem jus à minha simpatia e me obrigarem a participar de sua degradação e de seus terrores. Eu não tinha, nessa ocasião, ideias muito definidas sobre o que deveria fazer. A primeira era encontrar um lugar seguro que me servisse de abrigo e fabricar tantas armas de metal ou de pedra quantas pudesse para me defender.
Aí você vai ler uma ficção aí de um cara conservador, de direita, ele não tem nada disso, ele não enfia nada de política na obra. Faz uma citação aqui ou outra, muito leve às vezes, assim, muito leve, alguma coisa assim até imperceptível. Por quê? Porque o conservador direitista, ele não é fanático, ele não é fundamentalista fanático. Agora, esse cara aqui, ó, durante várias passagens aqui, ele tece comentários longos aqui sobre política, do modo dele, de que ele acha que é o correto, e é um pensamento totalmente doentio. Essa necessidade era imediata. Em segundo lugar, esperava encontrar meios de produzir fogo para ter uma tocha na mão, pois sabia que arma nenhuma era mais eficaz contra os Morlocks do que essa. Depois, queria arranjar um objeto com o qual pudesse rebentar as portas de bronze do pedestal da esfinge branca. Tinha em mente um ariete. Estava convencido de que, se pudesse abrir essas portas e entrasse ali com a tocha acesa, eu poderia recuperar a máquina do tempo e escapar. Não acreditava que os Morlocks fossem bastante fortes para terem transportado para muito longe. Tinha decidido trazer Iena comigo para nossa época. Resolvendo todos esses planos na imaginação, prossegui a caminho do edifício, que me parecia o lugar ideal para nossa morada. O palácio de porcelana verde, ao qual chegamos por volta do meio-dia, estava deserto e em ruínas. Nas janelas não restavam senão pedaços de vidro e grandes placas do revestimento verde da fachada se haviam desprendido dos caixilhos metálicos corroídos. Havia sido construído no alto de uma colina coberta de relva. Antes de entrar, olhei na direção nordeste e fiquei surpreso ao avistar um largo estuário ou mesmo uma enseada, onde eu supunha que no passado se encontravam. Não vou falar a palavra porque não entendo. E Baterceia. Pensei então, sem me deter muito nesse pensamento. Algumas palavras em inglês dá para falar tranquilamente, mas é uma palavra que impossível de pronunciar. No que devia ter acontecido, então é melhor não pronunciar errado do que pronunciar. No que devia ter acontecido ou continuava a acontecer com os animais marinhos. Examinando o material do palácio, verifiquei que era realmente porcelana. No alto do frontispício, no alto do frontispício havia uma inscrição em caracteres desconhecidos. Pensei tolamente que Ena poderia auxiliar-me a decifrá-la, mas foi só até perceber que nem a simples ideia da existência da escrita lhe passara algum dia pela cabeça. Penso que sempre a considerei mais humana do que de fato ela é. Talvez, por seu apego a mim, fosse assim tão humano. A grande porta estava aberta e caindo aos pedaços. Ao entrar, em vez da sala habitual, encontramos uma comprida galeria iluminada por numerosas janelas laterais. À primeira vista, parecia um museu. O piso estava coberto de espessa camada de poeira e uma imensa quantidade de objetos heterogêneos. Estava sepultada sobre igual camada de pó. No centro do salão, estranho e descarnado, erguia-se o que reconheci como sendo a parte inferior de um esqueleto gigantesco. Pelas patas oblíquas era algum animal extinto semelhante ao Megatherium. O crânio e os ossos da parte superior jaziam por terra cobertos de poeira e na parte ainda em pé alguns pedaços estavam estragados por uma goteira do teto. Mais adiante via-se o enorme esqueleto abaulado de um Brontosaurus. Minha hipótese de estar no museu se confirmava. Caminhando para um dos lados, encontrei o que me pareceram prateleiras inclinadas. Limpando a poeira grossa, deparei-me com as minhas conhecidas vitrinas dos museus de hoje. Mas aquelas deviam ser hermeticamente seladas, à prova de ar, a julgar pelo excelente estado de conservação de algumas peças no seu interior. Não havia dúvida de que estávamos entre os destroços de algum derradeiro museu de história natural. Ali onde nos achávamos era, evidentemente,
a seção de paleontologia e devia ter abrigado uma esplêndida coleção de fósseis, embora o inevitável processo de decomposição. Detido por algum tempo e com 99% de sua força perdidos pela destruição das bactérias e dos fungos, houvesse retomado o seu trabalho extremamente lento, mas também extremamente seguro sobre todos aqueles tesouros. Aqui e ali encontrei marcas da presença dos Elóis, na forma de delicados fósseis reduzidos a pedaços ou transformados num brinquedo de ossos enfiados num cordel. Algumas vitrinas haviam sido audaciosamente retiradas pelos Morlocks, pensava eu. Reinava um grande silêncio. A densa camada de pó amortecia o ruído de nossos passos. Hiena, que se entretinha a fazer rolar um ouriço do mar sobre o vidro inclinado de uma pequena montra, enquanto eu observava tudo em redor, parou de fazê-lo e veio para junto de mim, segurando minha mão muito calada e não se afastando mais. De começo, eu tão surpreso com esse antigo monumento de uma era intelectual que não pensei nas possibilidades que ele apresentava. Até a preocupação com a máquina do tempo recuou para um canto de minha mente. Ao julgar por sua extensão, esse palácio de porcelana verde devia conter mais do que uma galeria de paleontologia, talvez seções de história e, quem sabe, até uma biblioteca. Para mim, pelo menos naquelas circunstâncias, elas seriam muito mais interessantes do que ficar vendo os espécimes em decomposição de uma geologia do passado longínquo. Prosseguindo nas explorações, encontrei uma galeria menor, transversal à primeira, parecia dedicada aos minérios. Ao ver um bloco de enxofre, pensei logo em pólvora, mas não encontrei salitre, na verdade, nenhuma espécie de nitrato, nem, sem dúvida, se tinham dissolvido com o passar dos anos. O enxofre, porém, não me saiu do pensamento e desencadeou uma série de ideias. Quanto ao resto das exposições naquela sala, a mais bem conservada de todas as que vi, meu interesse era diminuto. Não sou especialista em mineralogia e por isso me dirigi a outra galeria paralela à primeira em que havia entrado e cujo estado era lastimoso. Visivelmente ela se destinava à história natural, mas tudo estava reduzido a alguns restos irreconhecíveis, fragmentos enrugados e enegrecidos do que deviam ter sido animais empalhados, múmias exsicadas dentro de frascos que um dia continham álcool, montículos de poeira escura em que as plantas se haviam transformado. E era tudo. Isso me contristou, porque eu gostaria de poder identificar as etapas através das quais a natureza animada fora dominada pelo homem. Chegamos a uma galeria de proporções simplesmente gigantescas, colossais, mas singularmente mal iluminada. O chão ali apresentava um declive que se acentuava da entrada para os fundos. O local devia ter tido iluminação artificial. Do teto, a intervalos, pendiam globos brancos, muitos deles rachados ou semidestruídos. Ali eu me senti mais no meu elemento, pois de cada lado se elevavam massas enormes de máquinas gigantescas, todas já muito corroídas e muito quebradas, mas algumas ainda quase perfeitas. Vocês bem conhecem o meu fraco pela mecânica, e eu estava propenso a demorar-me entre aquelas máquinas. Tanto mais que, na sua maioria, elas tinham para mim a sedução dos enigmas, pois eu só conseguia tecer conjecturas muito vagas sobre sua utilidade. Pensei então que se pudesse descobrir seus segredos, eu me acharia de posse de poderes valiosos para enfrentar os Morlocks. Repentinamente, Hiena se colocou a mim. Tão repentinamente, Hiena se colou a mim, tão repentinamente que me assustou. Não fora ela, penso que não teria notado que o chão da galeria formava uma rampa. A extremidade aonde eu chegara situara-se acima do solo e era alumiada por umas poucas janelas estreitas. À proporção que descia no sentido do comprimento,
O solo se elevava em relação a essas janelas, até que diante de cada uma delas se formava um poço semelhante à área de uma londrina, tendo apenas uma nesga de luz no alto. Eu caminhava ao longo das máquinas, tentando adivinhar para que serviam, e estava tão absorto nelas que não notara a gradativa diminuição da luz. Foi a crescente apreensão de Iena que me chamou a atenção. Vi então que a galeria, na parte de baixo, mergulhava em espessas trevas. Hesitei a olhar em torno. Observei que a poeira ali era menos abundante e sua superfície menos uniforme. Um pouco mais adiante, do lado da escuridão, pareceu-me ver impressas na poeira numerosas pegadas pequenas e estreitas. Voltou-me a sensação de que os Morlocks estavam por perto. Convenci-me de que perdia um tempo precioso no exame acadêmico daquelas máquinas. A tarde já ia avançada e eu ainda não havia arranjado uma arma, um refúgio, nem mesmo meios de fazer fogo. Neste momento, vindos do fundo escuro da galeria, ouvi as pisadas e os mesmos estranhos ruídos que os Morlocks haviam feito quando eu fugia deles no poço. Peguei Iena pela mão. Depois, tomado de uma ideia súbita, deixei-a e virei-me para uma máquina da qual se projetava uma alavanca semelhante às de sinalização nas estações das estradas de ferro. Galguei a plataforma, agarrei a alavanca com as duas mãos e coloquei todo o meu peso para arrancá-la de lado. De repente, Iena, parado no meio da galeria, começou a choramingar. Eu tinha calculado com bastante precisão a capacidade de resistência da alavanca. Após um minuto de esforço, ela cedeu. Fui ao encontro de Iena com uma massa na mão, mais do que suficiente, pensava eu, para esmigalhar quantos Morlocks se antepusessem no meu caminho. E já ansiava desde muito por matar alguns Morlocks. Vocês devem estar pensando que desumanidade desejar matar seus próprios descendentes. Mas era impossível, lhes digo, eu descobrir qualquer laivo de humanidade naqueles bichos. Somente meu desejo de não abandonar Iena e a certeza de que, se começasse a satisfazer minha fúria exterminadora, a máquina do tempo iria pagar por isso. Me impediram de descer até o fundo da galeria e massacrar os seres abjetos que ali nos tocaiavam. E assim, sopesando a massa com uma das mãos e com a outra segurando Iena, saí dessa galeria e entrei noutra ainda maior e que ao primeiro relance me lembrou uma capela militar cheia de bandeiras esfarrapadas, mas logo reconheci o que eram aqueles trapos carbonizados, restos de livros apodrecidos. Tinham desde muito caído em pedaços e não se via neles o menor vestígio de impressão, mas aqui e ali encardenações deterioradas e fechos metálicos partidos falavam por si mesmos. Fosse eu um homem de letras e talvez me tivesse entregue a digressões morais sobre a inutilidade das ambições. Mas o que provou o maior choque no meu espírito foi a constatação do enorme desperdício de trabalho que essa melancólica floresta de livros podres testemunhava. Devo confessar que nesse momento pensei sobretudo nas Philosophical Transactions, centenária publicação da Royal Society de Londres, reunindo principalmente estudos de física, matemática e biologia. Nota do tradutor. Nas minhas próprias 17 comunicações sobre ótica, física, subimos depois por uma larga escadaria e fomos dar no que deveria ter sido uma galeria de química técnica. Ali eu esperava fazer algumas descobertas úteis, salvo numa das extremidades, onde o teto havia desabado, estava bem conservada essa seção. Examinei ansiosamente todas as peças ainda intactas e, por fim, numa
Mon... E por fim, numa das montanhas, recapitulando aqui, não está dando para entender o que ele escreveu aqui. E por fim, numa das montras, realmente à prova de ar, encontrei uma caixa de fósforos. Experimentei-os com nervosismo. Está meio apagado aqui. Estavam perfeitos, nem sequer umedecidos. Virei-me para Iena e gritei-lhe em sua língua: Dance, pois agora eu dispunha de uma arma contra as horrendas criaturas que temíamos. E ali, naquele museu abandonado, sobre o espesso e maciço tapete de poeira, executei solenemente. Tá meio apagado aqui, tá complicando. Recapitulando aqui. Voltando aqui onde eu... E por fim, numa das montras, realmente à prova de ar, encontrei uma caixa de fósforos. Experimentei-os com nervosismo. Estavam perfeitos, nem sequer umedecidos. Virei para Iena e gritei-lhe em sua língua: Dance! Pois agora eu dispunha de uma arma contra as horrendas criaturas que temíamos. E ali, naquele museu abandonado, sobre o espesso e macio tapete de poeira, executei solenemente, para imenso gáudio de Iena, uma espécie de dança compósita, enquanto assobiava The Land of Teleol, tão alegremente quanto me era possível. Foi uma mistura de cancan, de sapateado e de dança rodada, tanto quanto as abas do meu casaco permitiram. Mas foi também uma dança original, pois, como sabem, tenho espírito inventivo. Ainda penso que haver escapado, graças a essa caixa de fósforos, ao peso destruidor do tempo, através de centenas de milhares de anos, foi a coisa mais estranha e, para mim, mais afortunada. Porém, fiz outra descoberta, infinitamente mais surpreendente. Cânfora. Achei-a dentro de um vidro lacrado e que, por mero acaso, creio eu, o fora hermeticamente não deixado penetrar o ar. Pensei de início que se tratava de cera de parafina e por isso quebrei o vidro, mas o cheiro da cânfora era inconfundível. Em meio à universal decomposição, essa substância volátil conservara-se intacta por obra do acaso, talvez durante milhares de séculos. Isso me fez lembrar uma pintura, a sépia, que eu tinha visto executar com a tinta extraída de um belemnite, que devia ter morrido e virado fóssil milhões de anos atrás. Ia jogar fora a cânfora quando me lembrei de que ela era inflamável e ardia com a bela chama brilhante. Era, na verdade, uma ótima vela e guardei-a no bolso. Não encontrei, no entanto, nenhum explosivo, nem nada que servisse para arrebentar as portas de bronze. Até ali, minha alavanca de ferro era o objeto mais útil sobre o qual tinha deitado a mão. Nada obstante, deixei essa galeria muito eufórico. Não posso contar os pormenores de toda essa longa tarde. Isso exigiria um grande esforço de memória, mais ainda relatar minhas explorações na ordem em que as fiz. Lembro-me de uma comprida galeria com estandes de armas enferrujadas. Como hesitei entre minha alavanca e uma espada ou uma machadinha. Não podia, no entanto, levar as duas, e a barra de ferro prometia ser mais eficiente contra as portas de bronze. Havia numerosas pistolas e carabinas. A maioria estava reduzida a blocos de ferrugem, mas algumas eram feitas de algum metal novo e estavam em perfeitas condições. Mas os cartuchos ou a pólvora tinham virado poeira. Dos cantos da galeria estava carbonizado e com as paredes rebentadas. Talvez, pensei eu, tivesse ocorrido a explosão de alguma das armas ou de munições. Em outro local via-se uma grande exposição de ídolos, polinésios, mexicanos, gregos, fenícios, de todos os povos da terra, diria eu. Aí, cedendo a um impulso irresistível, escrevi meu nome no nariz de um monstro de esteatita
proveniente da América do Sul, justamente aquele que mais me atiçou esse capricho. À medida que se aproximava a noite, meu interesse esfriava. Passei de galeria a galeria, todas poeirentas, silenciosas, muitas vezes em ruínas, os objetos expostos não raro transformados em montões de ferrugem e lignita, embora outros se apresentassem em melhor estado. Numa das salas, vi-me subitamente diante de um modelo de mina de estanho e ali, por mero acidente, dentro de um recipiente hermeticamente fechado, descobri 2 cartuchos de dinamite. Gritei, Eureka! E rebentei o recipiente com entusiasmo, mas logo fiquei em dúvida. Hesitei e, escolhendo uma pequena galeria lateral, fiz a experiência. Nunca senti maior desapontamento do que ao esperar 5, 10, 15 minutos por uma explosão que não se produziu. Naturalmente que os cartuchos eram simples imitações, como eu devia ter adivinhado logo. Acredito realmente que se fosse mesmo dinamite, eu teria corrido imediatamente para fazer saltar pelos ares a esfinge, as portas de bronze, e como veria mais tarde, teria também perdido todas as possibilidades de recuperar a máquina do tempo. Creio que foi depois disso que chegamos a um pequeno pátio descoberto no interior do palácio. Em meio à grama havia 3 árvores frutíferas. Ali descansamos e nos alimentamos. Ao pôr do sol, comecei a estudar nossa posição. A noite estava descendo e meu refúgio, inexpugnável, ainda não tinha sido encontrado. Mas isso agora me incomodava muito pouco. Eu estava de posse de uma coisa que era talvez a melhor das defesas contra os Morlocks. Eu tinha fósforos e tinha também cânfora no bolso, caso necessitasse de uma luz mais forte. Pareceu-me que a melhor coisa a fazer era passar a noite ali ao ar livre, protegidos por uma fogueira. Na manhã seguinte, iria reaver a máquina do tempo. Para isso, eu dispunha, por enquanto, somente de minha massa de ferro. Mas agora, com os novos conhecimentos que adquirira, eu encarava de outra forma o obstáculo das portas de bronze. Até então, eu me abstivera de forçá-las, em grande parte devido ao mistério que elas ocultavam. Elas nunca me tinham dado a impressão de ser muito sólidas, e eu contava que minha barra de ferro seria suficiente para o trabalho a fazer. Saímos do palácio quando o sol ainda se encontrava acima do horizonte. Eu tinha decidido chegar à Esfinge Branca na manhã do dia seguinte, e antes do anoitecer queria atravessar a mata que me detivera na vinda. Meu plano era avançar o mais possível nessa noite e depois acender uma fogueira para dormirmos protegidos pelo seu clarão. Assim, pensando, fui apanhando pelo caminho gravetos e mato seco. Em pouco estava com os braços cheios. Com essa carga, nosso avanço era mais lento do que havia previsto, e além disso, Iena mostrava-se muito fatigada. E eu também começava a sentir-me invadido pela sonolência, de modo que, quando chegamos à orla da mata, já era noite fechada. Temendo a escuridão, Iena teria preferido parar numa colina coberta de arbustos, onde estávamos. Eu, porém, com a sensação de perigo iminente, que na verdade me deveria ter detido, lancei-me para diante. Estava sem dormir havia 2 dias e uma noite, e achava-me febril e irritado. Sentia que o sono me vencia, e com eles os Morlocks. Enquanto hesitávamos, distingui entre as moitas atrás de nós, quase se confundindo com elas na escuridão, 3 vultos agachados. A vegetação que nos cercava era alta e espessa, de maneira que eu não me sentia protegido contra a insidiosa aproximação dessas criaturas. Calculei que a floresta devia ter pouco menos de 1 milha de largura. Se conseguíssemos atravessá-la e chegar à encosta da colina do outro lado, onde só vegetação rasteira existe, teríamos um lugar de repouso absolutamente seguro. Pensava que com os fósforos e a cânfora conseguiria iluminar o meu caminho através da mata. Todavia, era óbvio que,
se quisesse andar com fósforos acesos nas mãos, teria de abandonar a lenha para a fogueira. Assim, muito a contragosto, joguei-a ao chão. Então me correu a ideia de assombrar e pôr em fuga os pérfidos amiguinhos que nos seguiam, ateando fogo a essa lenha. Eu devia descobrir logo depois a enorme estupidez desse ato. Mas no primeiro momento, ele se me afigurou uma tática engenhosa, destinada a cobrir nossa retirada. Não sei se alguma vez já pensaram que coisa extraordinária deve ser a chama sem a presença do homem. E num clima temperado, o calor do sol raramente é bastante forte para incendiar a vegetação, mesmo quando a luz se refrata nas gotas de orvalho que atuam como um espelho, como acontece por vezes nas regiões tropicais. Um raio pode abater e carbonizar, mas é raro que dê origem a uma queimada. Os vegetais em decomposição podem acumular pela fermentação grande quantidade de calor e arder, mas quase sempre sem chama. Naquela época de decadência, a arte de fazer fogo havia sido esquecida sobre a terra. As línguas rubras que saltavam, lambendo um monte de lenha, eram algo inteiramente novo e estranho para Hiena. Ela queria correr para o fogo e brincar com ele. Penso que, se eu não a segurasse, ela teria se queimado. Erguia nos braços e, apesar de seus esperneios, seguia afoitamente pela mata, adentro. Até certa distância, a fogueira iluminou-nos o caminho. Quando, num dado instante, olhei para trás, pude ver, através do emaranhado de troncos, que as chamas se tinham espalhado por algumas moitas adjacentes e que um rastilho de fogo já subia pela colina. Ao percebê-lo, soltei uma gargalhada e continuei abrindo caminho por entre as árvores negras à minha frente. Estava muito escuro e Hiena se agarrava a mim convulsivamente, mas à medida que meus olhos se acostumavam às trevas, o resto de claridade era suficiente para que eu visse e evitasse os troncos. Por cima de nós a escuridão era cerrada, salvo quando uma nesga de céu aparecia por entre as copas das árvores. Não riscara nenhum dos meus fósforos, porque não tinha as mãos livres. No braço direito carregava minha pequena amiga e com o outro brandia a barra de ferro. Durante algum tempo não ouvi nada senão os estalidos dos galhos secos sobre os meus pés, o sussurro da brisa na folhagem, minha própria respiração e o latejar do sangue nos ouvidos. De repente, pareceu-me ouvir um ruído de passos miúdos em torno de mim. Continuei andando, com uma determinação inflexível. As pisadas macias se tornaram mais distintas, e então percebi as mesmas vozes e os sons esquisitos que já ouvira no mundo subterrâneo. Eram, por certo, alguns Morlocks que se acercavam de nós. E, de fato, um minuto depois senti que me puxavam o casaco e depois o braço. Iene estremeceu violentamente e se inteiriçou por completo. Era o momento de acender um fósforo, mas para isso eu tinha que colocar Hiena no chão. Foi o que fiz. Enquanto metia a mão no bolso, uma luta começou a travar-se na escuridão perto de mim. Hiena absolutamente silenciosa e os Morlocks rosnando à sua maneira peculiar. Mãos flácidas me apalpavam por todo o corpo até o pescoço. Acendi o fósforo e ergui o braço. À luz da chama vi os Morlocks fugindo por entre as árvores. Apressadamente tirei um pedaço da cânfora e preparei-me para inflamá-la assim que o fósforo estivesse se apagando. Em seguida voltei-me para Hiena. Estava no chão, agarrada a meus pés, inteiramente imóvel, com o rosto virado para baixo. Alarmado, inclinei-me sobre ela. Mal parecia respirar. Acendi o pedaço de cânfora, coloquei-o no chão e enquanto ele esguichava a sua luz, afugentando os Morlocks e as sombras, ajoelhei-me e levantei Hiena. A mata em torno de nós parecia fervilhar de seres que se agitavam e sussurravam. Hiena parecia estar desmaiada. Aninhei-a cuidadosamente no meu ombro e levantei-me para seguir, quando me dei conta de uma coisa terrível.
Ao me ocupar com os fósforos e com hiena, eu girava o corpo diversas vezes e agora não tinha a mínima ideia da direção. Era possível que agora estivesse voltado para o palácio de porcelana verde. Um suor frio me cobriu o rosto. Precisava pensar rapidamente e decidir o que fazer, que rumo tomar. Resolvi acender uma fogueira e acampar onde estávamos. Encostei hiena, ainda inanimada, a um tronco coberto de musgo, e com toda a pressa, antes que o pedaço de cânfora se extinguisse, comecei a juntar gravetos e folhas secas. Aqui e ali, no meio das trevas, os olhos dos Morlocks faiscavam como carbúnculos. A chama da cânfora bruxuleou e apagou-se. Risquei um fósforo, e quando fiz, dois vultos esbranquiçados que se tinham aproximado de Ena fugiram precipitadamente. Um deles ficou tão confuso pela luz que veio diretamente sobre mim, e eu senti seus ossos estalarem sob a violência do murro que desferi. Ele soltou um urro de pavor, cambaleou por um instante e foi ao chão. Acendi outro pedaço de cânfora e continuei a arrumar minha fogueira. Notei como estava seca a folhagem das árvores. Desde que eu chegara com a máquina do tempo, havia uma semana não tinha chovido. Assim, em vez de ficar apanhando gravetos no chão, comecei a arrancar ou quebrar os galhos nos troncos. Em pouco tinha uma boa fogueira de lenha verde e ramos secos, que desprendiam uma fumaça sufocante, mas me permitia economizar a cânfora. Então passei a ocupar-me de hiena, que jazia ao lado de minha maca de ferro, de minha massa de ferro. Fiz o que pude para reanimá-la, ela, porém, parecia morta. Não encontrei meio de saber se ainda respirava ou não. A fumaça vinha diretamente sobre mim e deve ter-me deixado completamente tonto. Além do mais, o vapor da cânfora estava no ar. A fogueira não precisaria ser realimentada por uma hora ou mais. Eu me senti exausto após tantos esforços e sentei-me. A própria mata era toda ela um murmúrio misterioso que convidava ao sono. Pareceu-me que eu fechara os olhos e os abrira imediatamente, mas estava tudo escuro e os Morlocks se atiraram sobre mim. Libertando-me daquelas mãos pegajosas, procurei nos bolsos, mas do que depressa a caixa de fósforo tinha sumido. Então os Morlocks me agarraram novamente e entramos em luta corporal. No instante compreendi o que havia ocorrido. Eu havia adormecido e a fogueira se apagara enquanto dormi. Minha alma se encheu de uma amargura mortal. A floresta parecia invadida pelo cheiro de madeira em combustão. Eu fui agarrado pelo pescoço, pelos cabelos, pelos braços e derrubado. Era um horror indescritível sentir na escuridão todas aquelas criaturas flácidas amontoadas sobre mim. Tinha a impressão de estar preso numa monstruosa teia de aranha. Eu estava subjugado e parei de lutar. Senti no pescoço a mordida de dentes pequeninos e afiados. Rolei no chão e, no movimento, minha mão tocou a barra de ferro. Ela me deu força. Debati-me, sacudi os ratos imundos de cima de mim e, segurando firmemente a alavanca, comecei a golpear por baixo, na altura em que deviam estar as cabeças dos meus atacantes. Eu podia sentir que acertava todos eles. Era pancada e mais pancadas que eu dava nesses monstros terríveis. Devo ter derrubado uns 20 Morlocks. Então me senti livre. Fui invadido pela estranha exultação que tantas vezes parece acompanhar um rude combate. Eu sabia que tanto eu como Ian estávamos perdidos, mas me decidi a fazer os Morlocks pagar caro por sua refeição. Permaneci encostado num tronco de árvore, brandindo a alavanca de ferro diante de mim. Toda a mata parecia tomada pelos gritos e correria dos Morlocks. Um minuto se passou. Suas vozes eram agora mais altas e mais agudas, denotando uma grande excitação. Seus movimentos se tornaram mais rápidos. No entanto, nenhum se aproximava de mim. Fiquei olhando inutilmente para dentro das trevas. De repente, a esperança renasceu. E se os Morlocks estivessem assustados? Uma coisa estranha veio logo em seguida. Parecia que as trevas estavam se tornando luminosas.
Muito indistintamente comecei a ver os Morlocks em torno de mim. 3 deles jaziam a meus pés, e então descobri com incrédula surpresa que os outros estavam correndo num fluxo incessante. Surgiam de trás de mim e precipitavam-se para o meio da mata à minha frente, e suas costas não eram mais esbranquiçadas, pareciam vermelhas. Enquanto eu os olhava boquiaberto, vi por uma abertura do céu estrelado, entre os ramos, uma pequena fagulha, que logo desapareceu. Então compreendi o que estava vendo, o que significavam o cheiro de madeira queimada, o murmúrio embalador que já se ia transformando num bramido de tempestade, o clarão vermelho e a fuga dos Morlocks. Afastei-me do tronco e, olhando para trás, divisei por entre as árvores mais próximas as chamas do incêndio. Era a primeira fogueira que vinha ao meu encontro. Procurei Iena, mas ela havia desaparecido. Os silvos e os estalidos atrás de mim, o estrondo de cada nova árvore em chamas, não me deixavam tempo para refletir. Ainda empunhando a barra de ferro, saí em perseguição aos Morlocks. Era uma corrida desabalada. De uma vez, as chamas se propagaram com tanta rapidez à minha direita que me bloquearam e me obrigaram a correr para a esquerda. Por fim, emergi numa pequena clareira e, nesse mesmo instante, um Morlock caminhou tropegamente em minha direção, passou por mim e atirou-se entre as chamas. Eu ia agora presenciar o mais fantástico e pavoroso